O Instituto de Educação e Saúde de Taquara está apresentando Estudos do Livro de Apocalipse, que está sendo apresentado por Diego Silva. Essas aulas foram ministradas aos alunos do IEST em 2009. Capítulo 7, verso 1 de Apocalipse. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Vocês lembram que ventos representam? Calamidades, destruição, guerras, etc. Jeremias 25, 32 e também 49, 32 a 38. Ventos representa calamidades. Então nós temos aqui um tempo de angústia, um tempo de destruição. Então, primeira coisa que João vê, depois da pergunta, quem haverá de subsistir, é o próprio período da ira de Deus sendo segurado por 4 anjos. 4 representa o mundo inteiro. Lembra? Tem uma representação de todo o mundo. Universalismo. E esses ventos, ou essa angústia, esse período da ira de Deus está sendo retido. Verso 2, ele vê outro anjo subir do lado do sol nascente e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. Isso aqui mostra que para Jesus voltar, os 4 ventos precisam ser soltos, o grande dia da ira de Deus. Mas para os ventos serem soltos, algo deve acontecer na terra, até que hajamos assinalados. Verso 3. Nas suas testas os servos do nosso Deus. Então, o que precisa acontecer para a volta de Cristo ocorrer é a preparação do povo de Deus na terra. A purificação do templo no céu depende da purificação do templo na terra, que é a igreja de Deus, o povo. A expiação ser completa depende do que acontece, não somente fora do homem, mas também dentro do homem. É o que Jesus fez por mim na cruz. E é o que Ele fará por mim e em mim no coração. O motivo de ter demorado tanto, ou o fato de ter demorado tanto, é uma das mais claras evidências de que a volta de Cristo não depende somente do que Jesus faz no santuário celestial, mas também depende do que o Espírito Santo faz nos corações do seu povo aqui na terra. Essa é a maior evidência. Jesus poderia ter voltado na década de 1880. E ele não voltou, não porque Jesus falhou no seu trabalho, mas porque a igreja falhou em sua preparação. Então, em relação à lei dominical, movimentos políticos, união da igreja com o Estado, o abismo entre os Estados Unidos e o papado diminuir, tudo isso não determina o dia da vinda de Cristo e o dia da ira do Senhor. O que determina está aqui em Apocalipse 7. Diz assim: não danifiqueis a terra, ou seja, não soltes os ventos até que a lei dominical seja estabelecida, até que o sinal da besta seja colocado. Não. Até que hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. Quem são esses servos de Deus que serão selados? Verso 4. E ouvi o número dos selados,
E eram 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Agora, eu não preciso dizer para vocês que existe uma grande polêmica dentro da nossa igreja quanto ao número, 144 mil. Também existe polêmica quanto ao que é esse grupo. Por exemplo, alguns acreditam que são todos os salvos. Isso é uma representação de todos os redimidos. Muitos dentro do círculo evangélico acreditam que isso aqui está falando de Israel literal. E o número pode ser simbólico, mas é Israel literal. Agora, o que foi mais ensinado no meio adventista no século XIX, quanto ao grupo em si, sem falar do número, apesar de que muitos falavam a respeito do número, mas a própria irmã White falou que a questão de literal ou simbólico não deve ser um ponto que venha dividir a igreja e também não deve ser um ponto de fé, teste de poder ser membro ou não, no caso. Teste de comunhão. Não White usa essa expressão. Ou seja, se a pessoa está pronta para o batismo, mas ela crê que é simbólico, vamos deixar de batizá-la? Ou literal, vamos deixar de batizá-la? Não. Ou seja, não é um ponto que deve dividir a igreja. Igual o contínuo. 144 mil. Literal é simbólico, muito igual o contínuo. Ok? Mas o grupo em si, a posição que era mais popular no meio adventista, e é a que, para mim, é a mais clara e coerente, e que eu acredito ser apoiado pela irmã White, é que os 144 mil é a última geração do povo de Deus, que passará pelo tempo de angústia de Jacó. Em outras palavras, os salvos vivos. Essas são as próprias palavras de Ellen White no livro Primeiros Escritos. Os salvos vivos. Quando vocês ouvem falar sobre a teologia da última geração, é o ensinamento que Deus vai reivindicar seu caráter através de uma demonstração que será feita através de um grupo antes da vinda de Cristo, e esse grupo é os 144 mil. Agora, dentro dessa visão, existem então dois pensamentos. Os 144 mil. O número simbólico ou literal. Mas eu creio que é literal. 144 mil, um número preciso. Literal. 144 mil pessoas. Só 144 mil salvos? Não. 144 mil salvos vivos, que não passarão pela morte. 144 mil que serão transladados. Lembra quando Moisés e Elias apareceram a Jesus? Na transfiguração? Aquilo era uma representação de quê? A humanidade. Os que morreram e foram ressuscitados e os que serão transladados. Elias e Moisés. Ok? Então, por que literal? Por que literal, ao meu ver? Primeiro, porque na Bíblia nós temos vários exemplos de Deus usar uma minoria para fazer uma grande obra. Por exemplo, dá alguns exemplos aqui. O princípio da minoria. Vou colocar assim. Aí nós temos o quê? Os 300 de Gideão. Quem mais? Josué e Calebe. Os únicos que saíram do Egito, já adultos, e entraram na Terra Prometida. Uma representação, inclusive, daqueles que vão entrar na Canaã Celestial. Mais exemplos de pequenos grupos.
8 pessoas na arca. Mais, ok, 3 na fornalha de fogo, com ponto de partida que existiam mais judeus do que esses 3. 3 na fornalha de fogo. Quem mais? 120 lá naquele quarto que estavam unidos, preparando-se para o batismo do Espírito Santo. 120 no cenáculo. Que era o quê? Uma representação daqueles que abraçaram o Evangelho de Cristo. Dentre toda a nação judaica, só 120 no cenáculo. Quem mais? 7.000 que não dobraram os joelhos. Então, olha, os melhores argumentos para dizer que é simbólico já, para mim, foram desestruturados. Por exemplo, mas você está dizendo que só 144.000 vão ser salvos? Não. 144.000 serão transladados. Poxa, mas só 144.000 vão estar preparados para a vinda de Cristo, dentre os bilhões que existem neste mundo? Mas aí então você olha para 2 entre não sei quantos mil, 300, 8, 3, 120, 7.000. Então, usando a matemática, não está inconsistente com a palavra de Deus quanto a isso. Mas aí, o próximo argumento, mas por que Deus vai determinar um número tão redondo, preciso? Por que não é 144.052? Por que Deus ele trabalha assim? Isso aí eu não posso responder. Mas eu posso dizer o seguinte, eu creio que foi 7.000 literal, 120 literal, 300 literal. Deus trabalha com números redondos. Ainda mais, na profecia, Deus trabalha com números literais. Por exemplo, 7 igrejas. O que é simbólico aqui? Igrejas. Igrejas representam o quê? Períodos históricos. Mas 7 é literal ou simbólico? Tem um simbolismo no número 7. 7 representa o quê? Perfeição. Mas são realmente o quê? 7 igrejas. 7 selos. 7 trombetas. Nós temos em Daniel 10 chifres. 1.260 dias. Os números são simbólicos ou literais? Literais. O que é simbólico? Aquilo que os números representam. Agora, existem sim números que realmente podem não ser literais. Existem no Apocalipse. Como, por exemplo, os 7 chifres do Cordeiro. Poder perfeito. 24 anciãos. Pode ser simbólico. Inclusive, 24 tem um simbolismo, tem uma significação importante. E no próprio capítulo 7, muitos podem argumentar, mas aí no capítulo 7 você tem números como 12.000 de todas as tribos. E aí, esse é onde muitos pegam. Do verso 5 a 8, agora, nós já estudamos o fato de que Israel, a partir de 34, é Israel simbólico. A igreja verdadeira, a igreja de Deus. Mas 12.000 de cada tribo. Vamos colocar aqui no quadro as tribos que são mencionados aqui. Vamos lá. Nós temos Judá. Não é por acaso que Deus mencionaria tudo isso do verso 5 a 8? Não foi só para deixar alguns confusos. Ruben, Gade, Asser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon. Aí nós temos José e Benjamim. Agora, quando nós olhamos para os 12 filhos de Israel, as 12 tribos em Gênesis, nós vamos ver que José, ele não fazia parte. Era Judá,
Ruben. Nós temos Dan, que interessantemente não aparece na lista de Apocalipse 7. Nós temos Gade, Aser, Naftali. Aí nós temos Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, Benjamim. Então, onde está José? Nós temos, em vez de José, nessa listagem, nós temos Manassés, filho de José. E, em vez de Levi, Efraim, na distribuição. Lembra? Levi não teve parte, porque Levi serviria todas as tribos. Então, dessa lista original, o que aconteceu? Efraim e Dan não estão, e em Apocalipse 7, nós temos José e Levi. José e Levi. Pois eu posso apresentar para vocês uma lista de Gênesis, uma lista na distribuição dos territórios e a lista de Apocalipse para vocês repararem o que é interessante. Mas o que parece estar acontecendo é Deus está enfatizando que o caráter de Dan e o caráter de Efraim não farão parte dos 144 mil. Assim, nós explicamos essa lista em Apocalipse 7. Então, quais seriam as características de Efraim e Dan, por eles não fazerem parte? Bom, Dan, segundo Gênesis 49, verso 17, qual foi a descrição do caráter de Dan da parte de Jacó? Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavalheiro. Então é uma característica de caluniador. Morde o calcanhar do cavalo. Efraim, vocês podem consultar o livro de Oséias. A tribo de Efraim, por que foi rejeitada? Se apegou ao mundo, aos ídolos. Então, Efraim e Dan, as duas tribos que não são mencionadas em Apocalipse 7. Verso 9 fala da grande multidão. Vamos falar da grande multidão. Quem é a grande multidão? Os ressuscitados. Os fiéis de Abel até o último mártir antes do fechamento da porta da graça, que morrerão em Cristo. É um número que não pode contar. Verso 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Onde é que nós já vimos vestes brancas no contexto dos selos? Quem tinha vestes brancas? Vamos ler em capítulo 6, verso 11. E foram dadas a cada um de quem? As almas que estavam o quê? Elas tinham passado pelo quê? Pela morte. Foram dadas a elas vestes brancas. E aí foi dito assim, que repousassem ainda um pouco de tempo, um tempo não determinado, até que também se completasse o número de seus conservos. Quem são os conservos das almas debaixo do altar? Conservos das almas debaixo do altar são quem? Os que também vão morrer. Então não poderia ser os 144 mil. E eles estão vestidos como? Vestes brancas. Então assim nós
ligamos a grande multidão aos que morrem. Então vamos ler o verso 9 de novo. Depois destas coisas, ou seja, depois de ter ouvido a respeito de 144.000, olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Palmas, um símbolo de vitória. Verso 10. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Boa pergunta, né? Até hoje está sendo discutido. Quem são esses que fazem parte da grande multidão? É os 144.000 ou outro grupo? Quem são? Vestidos de vestes brancas. Verso 14. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Aí pode ter argumentos para 2 lados. Que tribulação é essa? É a tribulação da vida ou a tribulação de Jacó ou a ira de Deus? Boa pergunta. Uma das duas podem encaixar, porque nós temos as almas debaixo do altar que passaram por tribulação pela palavra de Deus e pelo nome de Cristo. Está aqui no verso 9. E os conservos das almas debaixo do altar são aqueles que vão passar pela mesma experiência. Então, que tribulação é essa? É a tribulação da ira de Deus ou a tribulação de terem sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram? Eu creio, claro, é a tribulação da vida, de todos aqueles que são cristãos verdadeiramente. Todos que vivem piamente em Cristo Jesus sofrerão o quê? Perseguição. 2 de Timóteo 3,12. E importa, Atos 14, 22, importa que entraremos no reino dos céus através de quê? Muitas tribulações. Então eu não creio que aqui nós estamos falando da tribulação de Jacó. E lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Então essa é a visão de Apocalipse 7. O 7º selo nós vamos estudar amanhã, que está no capítulo 8. Não sei por que está no capítulo 8. Mas a divisão de capítulos não é inspirada. Deveria estar no capítulo 7. Talvez nem deveria haver divisão entre verso 17 do capítulo 6 e verso 1 do capítulo 7. Mas há. O 7º selo é o silêncio de meia hora. Interessante. Nós vamos estudar amanhã. Ok? E aí amanhã a gente já entra nas 7 trombetas, que é a parte mais difícil de Apocalipse. Sem dúvida. Não tem comparação. Talvez a parte mais difícil da Bíblia. O IEST está comprometido em fornecer mensagens relevantes como essas gratuitamente, a fim de cooperar com Deus no avanço de seu reino. Para ouvir mais sermões e palestras como essa, acesse nosso site www.iestrj.org.